Olá, pessoal! Ana Cláudia Simões, da empresa Ativa Assessoria e Consultoria, aqui no nosso canal no YouTube. E, para quem acompanhou o nosso primeiro vídeo, sabe que nós estamos no nosso quadro Ana Cláudia Responde. A gente recebeu várias perguntas, vários temas interessantes para serem debatidos, recebemos de instituições sem fins lucrativos, de ONGs essas demandas. E estamos nesse quadro de hoje, nesse vídeo, concluindo o tema que foi recebido por nós da ONG ECOB Brasil. Foi a Tainara que mandou para a gente o tema Avaliação qualitativa e quantitativa de resultados de projetos sociais. Quem acompanhou o vídeo anterior viu que eu falei para o Instituto e para todo mundo que está assistindo um pouquinho sobre avaliação qualitativa, avaliação comportamental, né? E aí eu trouxe um exemplo de um projeto que está fazendo atividades para melhorar a condição de geração de emprego e renda das pessoas. Na parte de avaliação qualitativa, eu trouxe o exemplo que esse projeto trabalharia elementos comportamentais, né? Porque qualitativo é comportamento. Por exemplo, autoestima, autoconfiança, comprometimento, proatividade, maneira de se comportar, maneira de se apresentar, a oratória, né? A maneira de falar, tudo isso é uma questão de comportamento. E aí depois de uma série de atividades, a instituição, eu dei o exemplo de como medir o antes e o depois desse qualitativo. Agora nós vamos falar do que hoje? Do quantitativo. Vou continuar naquele exemplo, tá? Para a ONG ECOB Brasil, para a Tainara aí, trazendo o exemplo de geração de emprego e renda. Vamos pensar a avaliação quantitativa, todo o projeto, quando ele trabalha comportamento, e esse comportamento ele é modificado positivamente, esse é o propósito, né, dos projetos sociais. Com o passar do tempo, essa repetição do comportamento positivo vai gerar em médio e longo prazo um resultado quantitativo, algo que reflita num número, que pode ser percentual, pode ser valor, pode ser quantidade. No nosso exemplo seria valor, porque eu falei que o projeto está trabalhando para geração de emprego e de renda. Então, se as pessoas que passaram pelo projeto foram trabalhadas ali os seus comportamentos porque estavam desempregadas ou subempregadas com uma renda baixa, se o projeto teve êxito na parte comportamental, qualitativa, o que vai acontecer com o decorrer dos meses, dos anos? Essas pessoas vão conseguir emprego, então qual seria o resultado quantitativo? Número de empregos gerados. Quantos estavam desempregados no começo? Marco zero. Tem que fazer essa avaliação e ter relatado, ter formalizado esse resultado inicial. Lembra? Eu sempre falo isso sobre marco zero. Então estava todo mundo desempregado, vamos imaginar. Ou então, metade dessa turma de 15 pessoas estavam com uma renda muito baixa. Então, nós tínhamos X desempregados e Y com uma renda muito baixa. Com o decorrer do tempo, foi trabalhando os comportamentos, conhecimentos, etc. O que aconteceu? Avaliando depois do marco zero, o marco 1, nós vimos que X pessoas conseguiram emprego, Y pessoas tiveram uma melhoria na sua renda. Então, o número de pessoas com aumento de renda e o número de pessoas agora empregadas aumentou. Então, nós temos ali um resultado quantitativo, uma avaliação quantitativa. Para além do emprego, existem aqueles que empreendem, que querem trabalhar por conta própria. Então, com a melhoria do comportamento, com tudo que aprenderam no projeto, eles também conseguiram melhorar, aumentar a sua renda. Então, no marco zero, a gente tinha que ter o relatório e a pesquisa de quê? Quanto era aquela renda no começo? João, Maria, Silvio, Patrícia, tá lá, todo mundo que está fazendo o curso tinha uma autodeclaração de renda. Olha, eu ganho em média no mês X. Você tem que ter tudo isso anotado. Você soma e divide pelo número de pessoas, você vai ter o quê? A média de renda no marco zero.
Passou o tempo, trabalhou o comportamento, eles abriram as empresas, foram empreender, colocaram em prática tudo que vocês aplicaram de autoestima, de autoconhecimento, de proatividade, começaram a vender mais, a prestar cada vez mais serviço. 9 meses depois, o que aconteceu? De novo, Patrícia, Silvio, Maria, José, me dá aqui qual a declaração, autodeclaração de vocês de renda. Agora minha renda é Y. Então, você vai somar tudo, dividir pelo número de pessoas e comparar. Renda antes e renda depois teve um aumento. Você acaba de fazer uma avaliação quantitativa. Então, os seus indicadores quantitativos foram, no meu caso, emprego, número de emprego, número de pessoas com aumento de renda e valor percentual médio de renda. Então, eu dei o exemplo de avaliação qualitativa e de avaliação quantitativa. E para terminar esse tema, o que é mais fácil, o que é mais difícil? Avaliação qualitativa ou quantitativa? Primeiro, as duas são necessárias, tanto para o financiador ter segurança na avaliação, se o projeto está dentro do que ele esperava ou não, quanto para você, instituição, conseguir captar recurso, tá? Então não tem como escolher, o certo é fazer avaliação qual e quant. Agora, o que dá mais trabalho? Na minha opinião, é mais trabalhoso a avaliação quantitativa. Eu sei que a maioria pensa que o qualitativo é o mais difícil de mensurar, porém, no exemplo que eu dei no vídeo do Quali, vocês viram que basta construir um questionário. Então, tendo uma boa equipe multidisciplinar que construa um bom questionário, depende só da equipe e da aplicação. E depois você vai somar a pontuação e tabular as respostas. Então, depende só da instituição. E é uma entrevista com algumas pessoas. Já o quantitativo, normalmente você vai precisar receber dados de terceiro. Por isso que eu acho mais trabalhoso. Por exemplo, se você está trabalhando com o exemplo que eu dei de projeto de geração de emprego e renda, se as pessoas não te passarem, se os terceiros, não quiserem te passar se estão empregados ou não, mantendo um contato, consegui um emprego, não quiser te passar a renda, você não vai conseguir fazer essa avaliação, por melhor que seja a sua equipe, porque você depende dessa informação. Quando é por exemplo, um projeto que trabalha com educação, que vai trabalhar com crianças e adolescentes para melhorar a frequência e rendimento escolar, vai depender de quê? Da escola tá com o boletim em dia, entregue para os pais e para os alunos e que esses pais e esses alunos tragam o boletim para você conseguir comparar o antes e o depois de ajudar essa criança com os processos da escola. Então, a avaliação quant, ela depende de terceiro, Ela é um pouco mais trabalhosa por essa dificuldade. A avaliação quali depende de conhecimento e de equipe multidisciplinar da própria instituição. Espero ter colaborado aí com informações rápidas e resumidas sobre a avaliação quali e quant e convido vocês a continuar com a gente nos próximos vídeos, a curtir a gente, entrar no nosso canal, fazer a inscrição, ativar o sininho de notificação e mandar pergunta também. Nós temos 40 perguntas para responder das instituições que nós recebemos aí nos próximos vídeos. Conto com vocês. Até lá!